Mas Juarez, então, dos fatores externos, e você elencou alguns, né? O que mais te chama a atenção? E qual o percentual hoje, dentro da luz do conhecimento científico atual? O que se tem de causa externa, o percentual, e o que se teria de fator genético nessa história do câncer? Nós temos hoje conhecido doenças virais, 15 a 20%. Nós temos o hábito do tabagismo, né, relacionado mais a neoplasias do trato aerodigestivo superior, que são os tumores de cabeça e pescoço, do esôfago, do pulmão, mas ele está relacionado a tumores de trato urinário, a tumores de estômago, por exemplo, tem mais, pâncreas tem mais. Então, o tabagismo ele deve ser duramente combatido. Só por isso. Se nós formos observar, outro hábito que nós temos e que está relacionado a doenças neoplásicas, a câncer e a alguns extremos, o etilismo associado ao tabagismo, também no trato aerodigestivo superior, pâncreas, o consumo exagerado de álcool está relacionado com a incidência de câncer de mama, por exemplo. A mulher que ingere mais de 150 ml de miligramas de álcool dia, aumenta a incidência. Isso média dia, então se ela pode até beber 3 vezes por semana, mas muito mais do que isso, ela está exposta ao risco. Né? Nós temos condições ambientais, alguns carcinógenos, radiação, principalmente para doenças hematológicas, doenças medulares, que popularmente se diz que começam no tano, né, do osso, onde o sangue se forma. Né? Nós temos exemplos das radiações atômicas. Primeiro foi Hiroshima, Nagasaki, depois nós tivemos na Rússia, que a aplasia foi um fator. Nós sabemos que leucemias crônicas estão mais relacionadas aos sobreviventes da bomba atômica no Japão. Agora nós não temos como avaliar. Fukushima novamente teve um problema, né, no aumento de energia nuclear. Temos alguns derivados do petróleo que estão envolvidos. Então são produtos do desenvolvimento, digamos assim. Existem outros hábitos, o tabagismo, o etilismo, mas também tem hábitos alimentares. Nós sabemos que tem uma gama razoável de neoplasias que é mais incidente em pacientes obesos. Então a obesidade precisa ter um controle. Eu sou um ferrenho adversário da obesidade e as pacientes dizem: doutor, o senhor já está fazendo terrorismo. Não, estou sendo realista. Olha, o aumento de 10% do peso, por exemplo, num tratamento é um fator adverso. As pacientes evoluem pior. O doutor Arnoldo é cardiologista, sabe muito bem que os quadros de síndrome hipermetabólica aumentam a incidência das doenças cardiovasculares. Pacientes com neoplasias tipo próstata têm mais incidência. Por quê? Eles fazem hormonioterapia, eles aumentam o peso. Pacientes curados de linfoma de Hodgkin, que é uma doença que é facilmente curável, o que acontece? Eles acabam ganhando peso, eles têm maior incidência de doença cardiovascular. Tumor de testículo, a mesma coisa. Tumor de mama, a mesma coisa. Então a gente procura assim, um bom tratamento, mas também observar esses detalhes. Que se nós reduzirmos as complicações pós-tratamento, fatalmente o índice de pacientes curados vivos daqui a 15 ou 20 anos é maior. Nós temos diabetes, por exemplo, as pacientes que têm diabetes têm mais chance de fazer CA de mama. Então são fatores que a gente vai observando e gradativamente elencando. Nós temos um índice muito alto, por exemplo, aqui no estado, de tumores de cólon e pâncreas. Nós temos um consumo alto de carne vermelha. E a depender de como ela é feita, a incidência. O chimarrão está envolvido em câncer
esôfago, mas é no preparo da erva mate para o chimarrão que está o problema. Então é uma gama muito grande de fatores. E tem mais os fatores próprios que a pessoa carrega, que geneticamente a natureza lhe deu. Nós já temos, o mais comum é no cerebro, que está bem documentado, existem vários outros tipos de cânceres que já têm estudos bem avançados para dizer, olha, se tem tal coisa, tem mais chance de desenvolver, não vai desenvolver porque tem tal alteração. Isso é um caminhar lento, mas que está indo muito bem. Se a gente for olhar para trás, hoje é 10 de julho, amanhã, 11 de julho, completam-se 128 anos que na revista The Lancet foi escrito que retirar o ovário de mulheres que estavam com câncer de mama, elas melhoravam. A primeira terapia-alvo. E é hoje o que nós estamos à procura, para todos. Juarez, e em termos assim de marcadores, duas perguntas. Os marcadores, o que tem de novo em termos de marcador? Nós temos algo mais, além do PSA para próstata, e que não é 100%, né, que nós já conversamos isso em outras ocasiões, né? Nós temos novos marcadores ou não? Diagnóstico com marcador é uma coisa muito controversa. Do ponto de vista técnico, os marcadores não devem ser solicitados. Tipo antígeno carcinoma embriônico, CA19-9, CA125, CA15-3, esse tipo de marcador não. O primeiro marcador para neoplasia maligna, câncer, é o BHCG, para avaliação de resposta e cura da neoplasia trofoblástica gestacional, que, por sinal, foi o primeiro tumor sólido curado. Né? Já tem muitos anos. Os demais, o PSA é um método de rastreio muito controverso, né? Que houve embate, digamos assim, entre a Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, sobre a validade. Ele deve ser usado de maneira comedida, isso a gente sabe, né? Outros marcadores assim para diagnóstico nós não dispomos, nós temos para segmento. Os marcadores, de um modo geral, eles são bons para segmento dos pacientes, né? É claro que há situações em que a gente precisa lançar mão deles, mas não é a regra, né? A regra, eles não são tão fidedignos. Bom, Juarez, nós temos um breve intervalo, passaremos para o terceiro bloco, e nesse terceiro bloco nós vamos abordar um pouco de tratamento, né? E sobre as determinações do Ministério da Saúde sobre diagnóstico, tempo de diagnóstico e início de tratamento.